Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Desenho Técnico 2 e Informática 1. Hoje nós vamos dar início então à aula 2, tá? Com a primeira parte, que é sobre os comandos que vamos dar com o teclado, tá? Não necessariamente todos os comandos que nós vamos ver hoje são aqueles utilizados no desenho em si, tá? Alguns são algumas configurações que podem ser dadas e que possivelmente vocês podem dar esse comando sem querer e depois não sabem como retornar, tá? Então o primeiro deles é o Ctrl G, que ele vai ativar e desativar a grade, tá? Vocês podem também vir por esse ícone aqui, ó. Vocês podem ligar e desligar ele também, tá? Mas sem querer, se vocês derem esse comando e não souberem por que está acontecendo isso, tá? É o Ctrl G que faz essa ativação e desativação da grade, tá bem? O próximo é o Ctrl 8, tá? O Ctrl 8 ele vai abrir uma calculadora, tá? A calculadora que é para vocês fazerem algum tipo de cálculo, né? Para colocar aqui, né, as medidas das peças. Muitas vezes as medidas não são diretas, né? Algumas delas têm que fazer a subtração, né? Ou adição, enfim, de várias outras medidas e vocês podem utilizar então esse comando, tá? Que é o Ctrl 8. Depois temos o Ctrl 9. Esse Ctrl 9 também não é um comando que vocês vão dar o tempo inteiro. Na verdade, ele é mais para exibição. Então, quem não gosta, né, da linha de comando, não utiliza, pode tirar e aí a área de trabalho fica maior. Para aqueles que derem esse comando sem querer, né, o Ctrl 9 ele ativa e desativa, né, aparece e desaparece a linha de comando, tá? A barra de comandos aqui. Bom, aí vai da experiência de cada um querer visualizar essa barra, né, para visualizar diretamente as informações ou não. Depois nós temos o Ctrl N, tá? O Ctrl N é o comando para vocês abrirem um novo documento, tá? Que são os tipos de documento que vocês podem abrir no AutoCAD. E também vocês podem navegar direto pelo ícone, tá? Que é esse aqui em cima. Também é uma das formas. Outra forma também, mas aí é um comando que tem que ser dado, né, que é o QNew. Ele vai também abrir um novo documento, tá? Mas esse comando, assim como outros comandos, são aqueles comandos que chamam a ferramenta, tá? Então existem mais de uma forma para abrir um novo documento. Depois nós temos também um que eu acho que é bastante interessante vocês executarem ele, tá? Que é o Ctrl S. Ele vai salvar documento. Claro que aqui, nesse momento, eu ainda não coloquei um nome e nem um local específico para salvar o arquivo. Isso aqui só aparece, nessa janela, só aparece na primeira vez. Depois, ele não aparece mais. Então, é um comando que vocês conseguem dar rapidamente a cada etapa que vocês executarem dentro do projeto de vocês, para que vocês não percam aquele projeto que vocês executaram, tá? Então, sempre que puderem, deem esse comando, né, para não perder. Depois nós temos o Ctrl Shift S. Ctrl Shift S, tá? O Ctrl Shift S, o que ele vai fazer? Ele vai salvar como? Mas ele abriu a janela que é parecida com o Ctrl S. Ela é parecida. Só que aqui, nesse caso, nós não vamos salvar o arquivo, né, dentro dele mesmo, ou sobreposto. Aqui nós vamos salvar o arquivo que era modelo, que vocês tomaram, em outro nome. Tá? Então aqui, nesse caso, vocês, quando vocês tiverem um modelo, né, na empresa de vocês trabalharem sempre em cima daquele modelo, né, lá vai estar tudo configurado, e aí vocês querem manter aquele modelo, né, porque ele está limpo, né, ele não foi modificado de nenhuma forma. Então, vocês vão abrir o arquivo e logo que abrirem, vocês já vão dar um Ctrl Shift S para salvar ele como com outro nome ou outro lugar específico.
Tá? Outra forma também é vir aqui nesse ícone, né, ou digitar na barra de comando Save As, né, como aparece ali, ó. Se eu der o comando Save As na linha de comando, ele também vai fazer, vai abrir essa janela para você salvar, tá? Outra forma, outro comando, né, que também utiliza o Ctrl é o Ctrl A. Então, no caso aqui, vocês vão utilizar vão ter vários objetos, né, várias geometrias, e aí só vou fazer para que vocês... Tá. Então, se eu der um comando Ctrl A, ele vai selecionar todos os objetos que tem no model, todos mesmo, né? Digamos que eu tenho aqui uma outra circunferência, tá? Se eu der um Ctrl A, ele vai selecionar tudo, todos os objetos que tem dentro desse meu model, tá? Então isso facilita, né? Digamos quando tem vários objetos, né, que vocês sem querer colocar em alguns pontos e aquilo está atrapalhando vocês, né? Então vai ser interessante vocês conseguir achar, né, todos os objetos e copiar ou apagar, enfim. Então esse é um comando bem rápido. Outro comando é o Ctrl C, né? Eu tenho esses objetos aqui, eu vou dar um Ctrl C e aí vou utilizar o Ctrl V para colar esses objetos que eu copiei. Depois, então, nós temos o Ctrl X, né? Ctrl X também eu utilizo com Ctrl V. Qual é a diferença do Ctrl X para o Ctrl V? O Ctrl X é recortar. Aliás, o Ctrl X em relação ao Ctrl C. O Ctrl C é copiar, né? Vocês vão copiar aquele arquivo, o original vai ser mantido e vocês vão executar uma cópia. O Ctrl X ele recorta aquele objeto, né? Aquele desenho e depois cola em outro lugar, tá? Então o original é perdido, tá? Porque ele foi recortado. Bom, depois nós temos o Ctrl Z, tá? Então digamos que eu tenha feito uma cópia e colei aqui. O que o Ctrl Z vai fazer? O Ctrl Z ele vai remover aquelas etapas que eu desenvolvi. E se eu quiser, então esse é o desfazer. E o refazer, o que é? O refazer é o Ctrl Y. Tá? Então o Ctrl Y ele vai refazer aquilo que eu apaguei, aquilo que eu desfiz. Então essa é a diferença entre o desfazer, que é aquilo que está feito, eu retorno, e o refazer é aquilo que eu faço como se eu estivesse voltando para o futuro. Aquilo que eu já fiz, apaguei e agora quero retornar. Tá? Então essa é a diferença do Ctrl Z, desfazer, e o Ctrl Y, refazer. Depois ainda nós temos o ESC, que é um comando que ele desativa, né, qualquer opção que eu tenha feito, qualquer comando. Tá? Então se eu estou fazendo uma linha, né, e quero sair desse comando, né, quero cancelar esse comando, eu clico em ESC. Tá, mas o Enter e o espaço fazem a mesma coisa. A princípio sim, tá? Só que o Enter e o espaço, eles ativam o comando. Então eu posso também sair, utilizar eles para sair desse comando. Então digamos que eu tenha pegado aqui o comando linha e eu queira sair também. Então eu só dou um Enter ou ESC. Se eu der depois disso um Enter ou ESC, ele vai retornar no comando anterior, que era a linha. Tá? Então aqui eu vou só fazer um exemplo. Agora eu estou fazendo circunferência. Se eu der um Enter agora, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para linha ou para circunferência? O que eu fiz agora, o último, né, comando que eu dei foi circunferência. Então se eu der um Enter ou um espaço, é a circunferência que ele vai retornar. Tá? Então esses são os principais comandos. Existem outros comandos, né, com um Ctrl, tá? Que são menos importantes ao modo de ser utilizado, né, ao todo o tempo, tá? Então esses são os mais utilizados.
Agora nós vamos para os outros comandos, que são os comandos com F1, F2, F3, tá? Então o F1 também ele ajuda, como na maioria dos outros programas, na grande parte dos outros programas. E tem outros comandos, né? Um deles vou pegar aqui o comando linha, tá? Um deles é o F3, tá? O que o F3 vai fazer? Notem que agora, ó, eu dei o comando F3 e o Snap desligou. Está aqui escrito, ó, o Snap off. O que ele vai fazer? Ele vai desligar aquelas relações que cada objeto tem. Tá? Então eu vou clicar aqui no F3 e vou ativar eles. Ó, agora eu vou ver, ó, esse aqui é o endpoint, né, que é ponto final. Tá? Então aqui também, ó, ponto final, endpoint. Aqui eu tenho o que também? Eu tenho o midpoint, tá? Que é o ponto médio. Eu tenho também o narest, que parece uma ampulheta, né? Aqueles de medir o tempo, né? Com areia, né? Esse é o naresta, ou seja, na aresta que eu estou com o cursor acima, né, dele, ele vai demonstrar esse objeto, né, na aresta. Existem outros ainda, né? Que aqui é o centro, tá? Então aparece uma circunferência. Esse é o centro. Tem também o tangente. Talvez ele não está ativo. Ó, esse aqui é o quadrante, é um losango, tá? Tem também intersecção. Tem perpendicular, tá? Onde é que eu vejo todos eles? Eu vejo eles aqui, que eu posso ativar e desativar. Tá? O F3 ele vai desativar tudo isso aqui, ou ativar tudo isso aqui, mas tudo o que? Aquilo que está selecionado. Então digamos que eu não queira mais ver o endpoint, eu clico aqui, ó, tiro a seleção. Se eu retornar aqui, ó, notem que eu não vou conseguir abrir o endpoint. Esse ícone que aparece aí é na aresta. Tá? O endpoint é aquele que é um quadradinho. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou ativar ele novamente. E aí, agora, notem que eu consigo achar. Então, isso vai depender do que vocês vão ativar ou desativar aqui dentro dessa lista. Tá? Então, o F3 só ativa e desativa todos esses comandos. Tá? Se eu quiser abrir, né, o comando snap, né, eu posso vir aqui, ó, em objeto snap. E aí aqui é que eu posso também abrir a janela de configuração. Tá? Aqui também eu posso selecionar eles. Tá? Então é outra forma de eu ativar ou desativar. Tá bem? O próximo deles, né, é o F8, que vocês já utilizaram bastante. O F8, vocês vão utilizar aqui para deixar ortogonal, só que ortogonal não é simplesmente as linhas ortogonais. Eu posso também fazer uma cópia, claro, ainda nós não vimos isso, né, mas eu posso mover em relação a uma referência horizontal ou vertical, aquele objeto. Tá? Então eu posso mover, copiar, né, tudo isso em relação à ortogonalidade, né, vertical ou horizontal. Não serve apenas para a construção do desenho. Tá? Então, aqui, ó, vou copiar várias delas, né, com o comando CO que nós não vimos. Então, ó, se eu fizer dessa forma, eu consigo colocar uma certa distância entre eles. Tá? Mas essa cópia que eu estou fazendo, ela é em relação à ortogonalidade, tá bem? Depois nós temos o comando F10, tá? O comando F10 ele vai ativar, né, ou desativar aqui, ó, o polar, tá? O que é o polar? Polar eu já tinha comentado que é aqueles ângulos que se eu quiser uma divisão maior ou divisão menor, né, eu vou botar aqui, ó, de 15 em 15 graus e vou puxar a linha, ó,
a cada 15 graus ele vai me demonstrar, mas eu posso tirar isso também, eu posso desligar, tá? Com o comando F10. Então é uma forma rápida, ó, agora não está aparecendo mais. Quando eu ativar, vai ativar o último que eu selecionei aqui, tá? O último que eu selecionei dos ângulos, tá? Que aqui eu selecionei 15 em 15. Mas se eu não quiser mais utilizar eles, né, eu desligo, né, por meio do F10. Bom, a princípio eram esses os comandos mais utilizados no teclado, aqueles utilizados com CTRL e aqueles utilizados com F, né, F3, F8, F10, tá bem? Então essa era a primeira parte, né, da nossa aula 2, e logo mais então vamos continuar na parte 2, tá bem? Então, até a próxima.